trouxe você aqui para você saber o que você veio fazer aqui. Amém? Mais uma vez, pegue a sua Bíblia. Mateus. Mateus capítulo 8, verso 1. Enquanto os irmãos estão procurando, louvo a Deus essa oportunidade. Quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos que vieram. E queria fazer um pedido especial. Queria pedir a todos que vão se levantar, que não se levantem mais para ir ao banheiro e nem tomar água. Amém? Amém. Com isso você me ajuda e muito. Com isso você, perfeito. Com isso você me ajuda e muito. Você se levantando, indo ao banheiro ou indo tomar água, foge tudo aqui. Então eu preciso da sua atenção, preciso que você preste atenção, amém? Amém. Para que eu aplique melhor a mensagem. Também queria agradecer a Deus pela vida dos meus irmãos em Cristo, Diácono Williams, Presbítero Wellington, o auxiliar Wellington, é muito dado. E eu, José William, dado muito mais. O pastor José Marcos, os demais irmãos, minha filha que está lá atrás, com a minha esposa, o irmão que Jesus enviou para tocar aqui. Diácono Williams, quando ele quer que todos acharam? Diga amém. Amém. Mateus 8, que diz assim: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero, ser limpo. E logo ficou purificado de sua lepra. E disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Amém, igreja? Amém. Pode sentar, dando glória a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é fiel para todo sempre. Mais uma vez eu vou reforçar o meu pedido para que você não converse, não levante para ir ao banheiro, não levante para tomar água. Sustenta aí, é só 30 minutos ou 25. Sustenta, pouco tempo e vai passar rápido. Quando terminar a oração, você vai tomar água, vai comer o gostoso, sabe, o cachorro quente que está ali embaixo, junto com o refrigerante. Sustenta aí só 25 a 30 minutos. Amém, irmão? Que amém. Fraco. Amém, irmão? Amém. O texto que eu li com a igreja fala sobre um homem. Eu queria pedir a atenção das crianças. Os irmãos aqui da minha direita aqui estão alguns conversando. Eu não queria pedir a sua chamar a sua atenção. Não me leva a mal, porque eu sou um pouquinho chato quando vou pregar. Amém? Amém. Estou falando minha palavra, é a de Jesus. Se fosse amigo, você podia estar jogando cadeira para um lado para o outro, conversando, brigando, mas é a dele. Então toda a responsabilidade está sobre a minha vida e a de vocês que me ouvem. Se eu dizer aqui que um pato voou, vocês não vão acreditar. Porque se vocês estiverem prestando atenção, pode me repreender na hora, amém? O texto que eu li com os irmãos fala sobre um homem. Um homem que estava leproso, um homem que estava com sua pele toda manchada. E ele chegou diante de uma grande multidão, ouviu falar que Jesus estava na cidade. Jesus, naquele tempo, ele subiu ao monte para orar. Quando Jesus sobe no monte para orar, o leproso ouve que Jesus está no monte. Mas ele não poderia subir ao monte por conta de uma lei que havia no livro de Levítico. Aquele homem não poderia estar dentro da cidade. Ele não poderia tocar em uma pessoa pura. Aquele homem não poderia tocar em qualquer uma pessoa que estivesse dentro da cidade ou uma pessoa normal. Então aquele leproso, com uma mancha sobre a sua pele, com uma dificuldade extrema, com o seu corpo todo ferido, ele ouviu falar que Jesus estava fazendo milagres sobre a cidade. E ao ouvir falar que Jesus estava fazendo milagres sobre a cidade, ele saiu de onde ele estava, ele rompeu tudo e foi até Jesus. Ele rompeu uma lei que existia no livro de Levítico, que todo o leproso que fosse diagnosticado do sacerdote que ele estava leproso, ele teria que sair de onde ele estava e ir para fora do arraial. Aquele
aquele homem ele rompe essa barreira aí e vai entrar na cidade e vai conversar com Jesus. E ao conversar com Jesus, antes de falar qualquer palavra, a minha Bíblia diz que quando Jesus termina a oração e vai descendo do monte, aquele leproso, ele está aos pés do monte. E quando Jesus vai descendo, antes dele dizer qualquer palavra, ele libera Antes de Jesus dizer qualquer palavra, ele libera algo que me chama a atenção. E talvez é esse algo que eu vou pregar aqui nessa noite, se a igreja me deixar pregar. Amém, irmão? Amém. Quando o leproso estava aos pés do monte, Jesus estava descendo no monte, o leproso, antes de falar qualquer palavra, presbítero Wellington, a minha Bíblia diz que ele adorou a Deus. Aleluia. E depois falou com Jesus dizendo: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode purificar-me. Eu não quero aqui pregar sobre a mancha que havia daquele leproso, porque a mancha significa um homem que tem pecado e vai falar ao único que poderia perdoar o pecado dele. Não. Eu não quero aqui falar sobre um leproso que rompeu a lei e foi até Jesus, porque existe uma lei hoje que nos limita de chegar até Jesus. Não. Eu quero falar aqui sobre um leproso que, apesar de tudo, ele foi até Jesus e antes de falar a sua necessidade, ele teve a obrigação de adorar a Deus. Olhe para seu irmão e diga para ele: aquele leproso. Diga mais forte, diga: aquele leproso. Antes de falar a sua necessidade, adorou a Deus. E aqui eu quero passar um pouco o que significa a adoração. E já aqui eu quero também perguntar: por que é que você vem ao culto? Se você vem ao culto só para ouvir a pregação e depois de ter ouvido ela, você ir ouvir a oração final e descer a escada e chegar em casa, dormir para no outro dia acordar de manhã cedo. Eu também queria perguntar se você vem ao culto só para cantar os 3 hinos ao começar o culto e dar oportunidade para os grupos cantarem, e depois dos grupos cantarem, dar oportunidade para algumas pessoas darem a saudação. Depois da saudação tem a palavra, depois da palavra vai ser a oração final e depois ir para casa. Se você veio aqui por isso, eu quero lhe informar que você está vivendo de forma errada na presença de Deus. Você não veio ao culto só para ouvir uma palavra. Você não veio ao culto só para cantar um hino a Deus. Você não veio ao culto só para ouvir falar que Jesus é bom, entra por um ouvido e sai por o outro. Não. Você vem ao culto porque tem uma necessidade dentro de você que te obriga a vir ao culto. E essa necessidade que eu quero passar para vocês aqui nessa noite. A minha Bíblia diz que quando Deus pegou o barro e pegou a água, formou um homem chamado Adão. Mas antes do homem ter fôlego, ter vida, abrir os olhos, falar, ouvir, andar, tocar, antes de tudo isso, Deus fez 2 coisas com Adão. Pegou o barro junto com a água e colocou ele deitado sobre o chão. Mas a minha Bíblia diz que antes de Jesus soprar dentro dele o fôlego de vida, ele era só um barro. Ele tinha olhos e não enxergava. Ele tinha boca e não falava. Ele tinha ouvido e não ouvia. Ele tinha mente e não pensava. Ele tinha pés e não andava. Ele tinha mão e não tocava. Aí a minha Bíblia diz que quando Jesus soprou dentro dele o fôlego de vida, ele tem olhos e enxerga. Ele tem boca e fala. Ele tem ouvido e ouve. Ele tem mente e pensa. Ele tem pés e anda. Ele tem mão e toca. E aqui eu já quero aqui entregar uma revelação para os irmãos. A minha Bíblia diz que o fôlego significa vento. E o vento significa o Espírito Santo de Deus. João 3,8: o vento sopra onde quer. Ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então já aqui eu quero dizer que antes de Adão, antes de Deus soprar dentro dele o fôlego de vida, ele era um boneco que tinha olhos e não enxergava, tinha boca e não falava. Mas quando Deus soprou dentro dele o vento, o fôlego, o Espírito, ele passou a ter o seu corpo ativo. Ele tinha pés e andava. Ele tinha mão e tocava. Ele tinha olho e olhava. Ele tinha boca e falava. Ele tinha ouvido e ouvia. Ele tinha mente e raciocinava. E já aqui está a diferença de nós que somos cristãos e aceitamos a Jesus para um mudão aí fora. Outra vez que Jesus fez a gente do pó da terra, a gente recebeu o Espírito Santo dentro de nós. É por isso que nós temos olhos e enxergamos a glória de Deus. Temos boca e abrimos ela para dar glória a Deus. Temos ouvido e ouvimos a voz de Deus. Temos pés e caminhamos para vir para a igreja. Temos mãos e ardemos ela para adorar a Deus. Já aqueles que não têm Espírito Santo
graças a Deus que aqueles que chegaram aqui receberam o Espírito Santo dentro de nós. É por isso que estamos aqui, porque temos o Espírito Santo dentro da gente. Amém, irmão? Amém. Já Adão feito. Adão recebeu o fôlego de vida. Ele agora enxerga, ele agora anda, ele agora toca, ele agora fala, ele agora ouve, ele agora raciocina. Mas a minha Bíblia diz que na viração do dia, Deus descia para falar com o homem, caminhava com ele, falava com ele, ouvia a voz dele. Mas a minha Bíblia diz que Deus olhou para Adão e disse que Adão estava sozinho. E Deus olhou para Adão e disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma disjuntora e ela vai ajudar ele. E Deus cria Eva para Adão. E quando Eva está criada, a serpente que está comparando agora o diabo na serpente, chega para Eva dizendo: não é isso que disse o Criador, que você não pode tocar na árvore do fruto e nem comer do fruto dela? Mas é porque ele disse isso, porque se você comer da árvore do fruto e comer do fruto dela, você será igual a ele. E Eva olhou para isso, pensou, raciocinou e disse: é verdade. Ela chegou até o fruto e comeu do fruto. E a minha Bíblia diz que quando Eva comeu do fruto, nada lhe aconteceu. Então Eva pegou outro fruto e chegou até Adão e disse: Adão, eu comi e nada me aconteceu. Eu não senti nada dentro de mim. Os meus olhos estão mesmo. Eu ainda escuto normal. Eu falo normal. Come, Adão. Eu não senti nada. E quando Adão olha para Eva e ouve e escuta Eva, a minha Bíblia diz que Adão comeu do fruto. Aí a Bíblia também diz que quando Adão comeu do fruto, aí a Bíblia diz: e os olhos dos dois foram abertos. Olhe para o seu irmão e diga: os olhos dos dois foram abertos. Foram abertos para quê? Temos um prego aqui. Pessoas que estão à frente da hora. E aqui eu pergunto: ele enxergava Deus, ele ouvia Deus, ele raciocinava e sabia que Deus viria na viração do dia. Mas quando ele come do fruto, os olhos dos dois, tanto de Adão como de Eva, foram abertos. E aqui eu faço a pergunta: foram abertos para quê? Olhe para o seu irmão e diga: foram abertos para uma lei chamada livre arbítrio. Agora ele poderia fazer o que ele quiser. Agora ele poderia andar por onde quiser. Mas como essa lei foi estabelecida depois que Adão comeu do fruto e o pecado entrou sobre a terra, porque está escrito no livro de Hebreus dizendo que por um homem entrou o pecado e por segundo Adão entrou a vida eterna. Adão foi a porta promissora para que os 7 pecados e outros mais entrassem sobre a terra. Então quando Adão peca, ele é a porta para que o pecado entre sobre a terra. E a minha Bíblia diz que só existe uma coisa que separa o homem de Deus, se chama o pecado. Toda vez que a gente peca, nós se afastamos de Deus. Toda vez que nós transgredimos a lei de Deus, nós nos afastamos dele. Toda vez que nós abrimos a nossa boca e falamos o que não deve, nós nos afastamos de Deus. Toda vez que nós olhamos para algo que não deve, nós nos afastamos de Deus. Toda vez que nós andamos para caminho que não se deve andar, nós nos afastamos de Deus. Toda vez que nós ouvimos coisas que não é para ouvir, nós nos afastamos de Deus. Essa palavra serve para os jovens, essa palavra serve para os obreiros, essa palavra serve para os líderes, essa palavra serve para aqueles que estão na nave da igreja, para as irmãs, essa palavra serve para todo mundo. Todo aquele que peca se afasta de Deus. Aí ela está dizendo: pode dizer amém? Amém. Só existe uma coisa que te une a Deus de novo. E eu vou falar mais uma vez: quando você peca e erra, você se afasta de Deus. Mas só existe uma coisa que te une a Deus de novo. A igreja sabe o que é? Olhe para seu irmão e diga: só existe uma coisa que te afasta de Deus. Diga para ele: o pecado. Transgredir a lei de Deus. Mas só existe uma coisa que te une a Deus de novo. Diga para ele: a adoração. Aleluia! Você não entendeu? Vou dizer de novo. Toda vez que você peca, você se afasta de Deus. Mas toda vez que você vir para o culto e dobra o joelho dizendo: Deus, eu sou pequeno, eu sou o menor da casa. Ó Deus, perdoa por todas as vezes eu não tenho força para dizer não ao pecado. Ó Senhor, me perdoa porque eu olhei para algo que não devia. Deus, eu fui fraco naquele momento. Toda vez que você vem, sai de sua casa e vem para aqui e abre a boca dizendo: Deus, me
Você com Deus, você é imbatível. Aleluia. Amém, igreja? Olhe para seu irmão e diga: adoração não é porque você quer. Diga para ele: a adoração é uma necessidade. Diga para seu irmão: você tomar água? Se não tomar água, você morre, sim ou não? Se não se alimentar, você morre, sim ou não? E se você não adorar? Morre do mesmo jeito. Aleluia. Glória a Deus. E se você não adorar? Se você vir para o culto e ficar com raiva do irmão? Se você vem para o culto e olha para o pregador e está dizendo assim: olha, o pregador está falando besteira. Meu Deus, eu já pequei nisso, confesso aqui. Já pequei nisso, mas fui repreendido por Deus, porque é o meu irmão que está ali pregando a palavra. Eu olhei para Deus e disse: Deus, me perdoa, eu não sou o melhor dos melhores, mas eu tento falar a tua palavra conforme ela está dita. Todo obreiro tem que se apresentar diante de Deus como obreiro aprovado e que não tem de que se queixar. E toda vez que você vem ao culto, você vem dar a Deus o seu melhor. Se isso é o seu melhor que você vem dar a Deus, vai dando o seu melhor. Mas se você tem algo para arrancar de melhor, faça isso. Se você vem ao culto, ligar você de volta a Deus, você venha para isso. Porque o pecado te afastou de Deus o dia inteiro. E você só tem 2 horas para se voltar a Deus. Vou falar de novo: você só tem 2 horas para se ligar a Deus de novo. Aleluia. E nessas 2 horas você fica conversando. Nessas 2 horas você perde o seu tempo indo ao banheiro. Nessas 2 horas você perde o seu tempo indo tomar água. Enquanto a tua palavra de bênção foi liberada aqui, você estava lá e perdeu a bênção. Eu quero te convidar hoje a não se levantar dessa cadeira, a não ser para adorar, a não ser para ligar de volta aquele que morreu na cruz por você. Ele morreu na cruz por você, para que você tenha vida hoje, para que você ergue os braços dizendo: só o Senhor é Deus, para que você caminhe para a casa dele para adorar a ele. Ele morreu na cruz do Calvário para você ter vida hoje, abrir a boca hoje, adorar a ele hoje. Foi por você que ele morreu. Foi por você. Depois que Adão passa-se o tempo, Deus dá a promessa a Abraão, dizendo: Abraão, sai da tua casa, da tua parentela e vá para uma terra que eu vou te mostrar. Far-te-ei uma grande nação. Abraão olha para o céu, conta as estrelas. Abraão começa a contar: Senhor, é muito grande, eu não consigo. Abraão pega a areia do mar, Abraão, e conta: Deus, eu não consigo. Abraão, assim será a tua descendência, Abraão. Se você não entende, eu vou te dizer de novo: a descendência de Abraão está aqui na minha frente. Mas nós não vamos herdar uma terra aqui na terra, vamos herdar uma terra do céu, uma terra perfeita, onde lá não entrará choro, nem angústia, nem morte, nem tristeza. Lá só entrará alegria. Glória, aleluia. Aleluia. Abraão recebe a promessa. Deus levanta Moisés. Moisés tira o povo da terra do Egito. Da terra do Egito, os hebreus passam 70 anos no deserto. Saem de lá, entram na terra prometida. Deus levanta os profetas: Daniel, Oséias, Abacuque, Amós, Jeremias, Isaías, Ezequiel. Deus levanta todos os profetas: Malaquias, Obadias. Depois que passam esses profetas, vem o livro de Mateus, o novo evangelho. Jesus veio, mas Jesus começa o livro da profecia dizendo assim: olha, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Tudo que se foi feito, sem ele nada se fez. Entende isso? Não, vou desenhar melhor para você. Jesus estava dizendo: no princípio meu pai governava, mas o homem comeu do fruto e o olho dele foi aberto para ele se governar. Já que o homem se governa, eu vou vir em carne e vou trazer o governo que era no princípio. Não entendeu? Vou dizer de novo: hoje você não se governa, nem o diabo governa a tua vida, porque Jesus veio trazer um novo governo, morreu na cruz e o sangue dele foi derramado lá e comprou você. Hoje que te governa é o Senhor Jesus.
E quem foi que disse que ele te governa? Ele não pode te pegar nessa noite. Ah, pregador, o Espírito é sujeito ao profeta, o seu, porque o Espírito não. Ele pode te pegar hoje e saltar você nessa cadeira. Ele pode te pegar hoje e quando você abrir o olho, está com as mãos levantadas, adorando a Ele. Ele pode te pegar hoje e abrir a tua boca e você dar uma rajada de língua estranha e dar glória a Deus, aleluia, adorando a Ele em Espírito e verdade. O Espírito Santo pode te dominar nessa noite, se você quiser. Glória a Deus, aleluia. Alguém quer ser dominado pelo Espírito Santo de Deus? Ah, você não entendeu, eu vou dizer de novo. Alguém quer ser dominado pelo Espírito Santo de Deus? Mas Ele não pode te dominar você calado. Ele não pode te dominar você com a porta fechada. Você tem que abrir ela. Aquele que abrir e entrei, eu entrarei e cearei com Ele. Você só pode ser dominado por Deus se você quiser. Se você abrir a porta, se você abrir a sua boca, se você fizer um sacrifício. Sacrifício gera milagre. Deus trouxe você aqui para lhe dizer: é por isso que eu morri na cruz do Calvário por você, para você hoje me adorar em espírito e em verdade. E aqui eu começo em uma área que é inevitável não falar. Se a palavra adorar significa religar a algo que foi desligado, então eu e você tem a pura obrigação de adorar. Ou, toda vez que nós pecamos o dia inteiro e nos afastamos de Deus, você tem a necessidade de religar a Ele, porque o pecado te afastou dele. Sim ou não? Sim ou não? Mas aqui tem culto terça, domingo, quarta, não, quinta, né? Sexta, mas e na segunda, quando não tem culto? E na quarta, quando não tem culto? E no sábado, quando não tem culto? E nos dias que não tem culto? Será que eu devo religar a eles? Sim ou não? Será que é só quando tem culto? Será que é só quando o culto à noite, domingo? Será que é só no culto de campanha, terça-feira? Eu devo religar a Deus quais dias? Será que eu tenho que religar a Deus na segunda? Será que eu tenho que adorar a Deus na terça? Será que eu tenho que adorar a Deus na quarta? Será que eu tenho que adorar a Deus na quinta? Será que eu tenho que adorar a Deus na sexta? Será que eu tenho que adorar a Deus no sábado? Será que eu tenho que adorar a Deus no domingo? Eu tenho que adorar a Deus qual dia? Qual hora? Qual momento? Aquele leproso entendeu. A Bíblia não diz, mas como o pensamento meu, eu posso dizer. Pensa-me Deus se eu estiver errado. Mas eu não sei, a Bíblia não diz, mas eu acredito que o leproso pregou o livro de Moisés. Levítico, que nos estudos significa canon, a Torá antiga. Ele pegou, eu acredito que ele leu a lei, dizendo que todo leproso tem que ficar fora do arraial, dizendo que todo leproso não deve tocar em ninguém, dizendo que todo leproso ele não pode conversar com uma pessoa pura, limpa, que não seja imunda. Mas ele olha dizendo: mas estou dizendo que esse homem aí ele pode me curar. Aleluia, glória. Estou dizendo que esse homem aí ele pode fazer o que eu preciso. Mas se eu posso adorar, ele pode me curar. Aí o leproso olhou para Jesus e disse: eu vou. Se não tem algo que me impeça, eu vou. A lei me impede, mas se eu burlar a lei e ninguém colocar a mão, me prender aqui, eu vou, eu posso ir. E ele sai. Ele encontra Jesus no monte. E aqui já quero liberar outra profecia, porque a Bíblia diz que o meu socorro vem do monte. De onde levo os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a... Ele olha dizendo assim: olha, elevo os meus olhos para o monte. Aleluia. E quem vem descendo do monte? Glória a Deus, aleluia. O Salvador. Glória a Deus. Elevo os meus olhos para o monte. Monte significa altura. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro. Está dizendo: o seu socorro não vem daqui. O seu socorro não vem do pastor. O seu socorro não vem do amigo. Eleva os teus olhos para o... de onde Jesus lá está. Aleluia. Porque é dele que vem o socorro.
Toda vez que você estiver triste, caído, cabisbaixo, todo mundo te abandonou, todo mundo te esqueceu. Aqueles que estavam contigo, te aplaudindo, te abraçando, deram as costas para você e começaram a falar mal de você. Eu tenho aqui uma palavra para você. Quando todo mundo te der as costas, eleva os seus olhos para o monte, porque é de lá que vem o socorro. O teu socorro não vem de um homem, não vem de ninguém. O teu socorro vem de um Deus que fez os céus e a terra, que tem o poder no céu, que tem o poder na terra. Ele manda em mim, manda em você, manda no céu, manda no inferno. Ele manda em anjo, manda em pastor, manda em demônio. Ele tem todo o poder. Ele está só nas suas mãos. Ele entendeu isso. Ele saiu de onde ele estava. E eu aqui eu quero conjecturar. Quero saber. Ele chegou aos pés do monte, leproso, caído. Ninguém queria chegar perto dele. Aos pés do monte, Jesus estava descendo. E antes dele contar a sua necessidade, ele disse, aí a Bíblia entra dizendo, e o adorou. Aleluia. Depois que ele adora, ele diz, Senhor, o Senhor pode purificar-me. Mas antes dele dizer a sua necessidade, ele adora. Ele chega para, eu acredito, a Bíblia não diz, mas eu vou dizer. Jesus está descendo do monte, como ele adorou. Adorar significa dar glória a Deus, aleluia, dar o seu melhor, dizer que ele é, ele pode, ele faz. Eu acredito que o leproso fez isso. Senhor, eu ouvi dizer que o Senhor pode, que o Senhor faz, que o Senhor é o Messias, que o Senhor é o Salvador. O Senhor transformou a água em vinho, foi o Senhor que abriu o mar vermelho, foi o Senhor que ressuscitou a viúva de Naim. Eu ouvi dizer que o Senhor pode. Então eu vim diante de um Deus que pode fazer tudo. Depois que ele adora, ele olha para Jesus e disse, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Primeiro ele reconhece que não tem outro Senhor a não ser Jesus. Ele diz, Senhor. E depois ele reconhece a segunda coisa, que todo o poder é dele. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode purificar-me. Ele estava dizendo, o Senhor é o Deus, o Senhor é o poderoso, o Senhor é o eterno, o Senhor é o santo, o Senhor é o Rei dos reis, o Senhor é o Deus dos deuses, o Senhor é o Deus poderoso que não perde batalha, o Senhor é o Jeová Rafa, o Deus que sara, o Senhor é o poderoso que abriu o mar vermelho, foi o Senhor que sustentou o teu povo no deserto para não morrer de fome, foi o Senhor que sustentou o povo no deserto para não morrer de sede. Só o Senhor faz. Quando ele libera essa palavra, Deus, em forma de corpo, chamado Jesus, olhou para ele e disse, eu quero. O que foi que Jesus disse? Diga, Jesus disse, eu quero. Diga mais forte, diga, Jesus disse, eu quero. Se Jesus quer, quem é que pode dizer não? Vou dizer de novo, se Deus decidiu te abençoar, quem é que pode dizer não? Se Ele disse que iria abrir a porta, quem é que pode dizer não? Se Ele disse que iria te perdoar os teus pecados, quem é que pode dizer não? Se Ele disse que ia te abençoar e ia te levantar no meio dos teus inimigos, quem é que pode dizer não? Ele tem todo o poder nos céus e na terra, e é por isso que Ele tem e deve ser adorado. Fique de pé. Glória a Deus. Glória, Senhor Deus, e pedimos nesta noite que só há um Deus que deve ser adorado, e esse Deus está sentado no alto e sublime trono. Serafins estão com 6 asas, com 2 cobre o seu rosto, com 2 cobre os pés.